Rio de Janeiro, Palácio da Justiça. O testamento que quebrou um império. Uma história de vingança e ressurgimento. Você está pronto para testemunhar como o passado, que você pensou ter enterrado, se levanta para reivindicar o que é seu. Em um canto discreto de uma silenciosa sala de audiências no coração do Rio de Janeiro, senta-se uma mulher que o mundo esqueceu. A mesma mulher que o homem que amava abandonou há 2 décadas, deixando-a sozinha com a responsabilidade de criar seus 2 filhos gêmeos, apagada por completo de sua brilhante vida de poder e luxo. Hoje ela foi convocada para ouvir o último testamento do homem que a destruiu. Na primeira fila, resplandecente e segura de si, senta-se sua jovem e glamourosa amante, pronta para herdar um império. Mas um documento empoeirado de 20 anos atrás está prestes a ser lido e guarda um segredo que transformará este templo de justiça em um teatro de ruínas. A amante acredita ter vencido, mas está prestes a aprender que o passado nunca morre totalmente, e hoje ele veio para reivindicar tudo. A chuva caía implacável contra a janela do seu pequeno apartamento no bairro de Santa Teresa, borrando as luzes vibrantes da Avenida Rio Branco em uma aquarela difusa. Dentro, o silêncio era mais pesado que a tempestade. Marisa apertava uma pequena vareta branca na mão trêmula, as 2 linhas rosadas uma confirmação categórica e inegável. Grávida. Não apenas grávida, mas, como o médico havia confirmado naquela manhã, com uma mistura de surpresa e espanto, de gêmeos. Por um momento, uma alegria pura e não adulterada a invadiu. Ela e Gustavo estavam casados há 2 anos, um romance vertiginoso que parecia um conto de fadas. Ele era brilhante, ambicioso e absolutamente cativante. Um homem que parecia destinado a conquistar o mundo. Eles teriam uma família, 2 bebês, um menino e uma menina, ela esperava. Ela esperou que ele voltasse para casa, a vareta de plástico envolta em papel de seda dentro do bolso, seu coração batendo com um ritmo nervoso e feliz. Quando Gustavo finalmente entrou, sacudindo a chuva do seu caro sobretudo de grife, seu rosto era uma máscara de fria resolução que ela nunca tinha visto antes. Marisa, ele começou, sem sequer se dar ao trabalho de beijá-la. Precisamos conversar. O quê? A alegria em seu peito se transformou em gelo. Ele foi até a pequena escrivaninha perto da janela onde estava sua maleta. Ele não olhava para ela, mas para a vasta cidade do Rio de Janeiro que se estendia abaixo, uma paisagem de oportunidades que ele já estava reivindicando como sua. Me ofereceram sociedade na firma, disse ele, a voz inexpressiva. É um grande passo, o tipo de oportunidade que garante a vida. Haverá jantares, galas, contatos, uma certa imagem a manter. Gustavo, isso é maravilhoso! Marisa começou a se aproximar dele. Devemos comemorar. E eu também tenho novidades, as notícias mais incríveis. Deixe-me terminar. Ele a interrompeu, virando-se para encará-la. O calor que ela sempre encontrara nos olhos dele havia sumido, substituído por uma luz friamente pragmática. Esta vida, a que estou prestes a começar, exige um certo tipo de parceira. Alguém sem amarras, alguém que possa se mover nos círculos certos, sem complicações. A palavra pairou no ar entre eles. Complicações. A mão de Marisa foi instintivamente para sua barriga, ainda plana. O que você está dizendo? Estou dizendo que isso não funciona. Ele disse as palavras com brusquidão e brutalidade. Este casamento, esta vida,
Foi um degrau, Marisa. Agora estou na trilha principal e é um caminho que preciso percorrer sozinho. A sala começou a girar. Ela podia ouvir o sangue rugindo em seus ouvidos, um som que abafava o tamborilar da chuva. Um degrau? Gustavo, eu sou sua esposa. Eu te amo. Nós construímos esta vida juntos. Você acha que isso é uma vida? Ele zombou, apontando para o modesto apartamento deles. Isso é um kit inicial. Eu estou indo para o real. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, enquanto a horrível e plena realidade das palavras dele desabava sobre ela. Ele a estava deixando. Assim, sem mais. Ela tirou o teste de gravidez do bolso, sua última carta desesperada. Mas você não pode. Gustavo, eu estou grávida. Ele olhou para o teste, depois de volta para o rosto dela. E por uma fração de segundo, ela viu um lampejo de algo. Surpresa. Talvez até medo. Mas ele desapareceu tão rápido quanto veio, substituído pela mesma determinação gelada. Então é ainda mais imperativo que terminemos isso agora. Ele disse suavemente, a voz uma carícia venenosa. Essa é uma complicação que eu simplesmente não posso me permitir. Ele abriu sua maleta e puxou um único documento dobrado e uma caneta. Papéis do divórcio, já preparados, serei generoso, ele disse como se falasse de uma transação comercial. Eu darei a você o apartamento e o suficiente para se ajeitar por alguns meses. Mas você não usará meu nome e não me contatará. Nunca. Os filhos são sua responsabilidade. Então ele puxou outro documento separado, uma única página de denso texto legal. E isto, ele disse empurrando-o sobre a mesa. É uma formalidade, uma renúncia a qualquer interesse futuro em meus empreendimentos, uma ruptura limpa, meus advogados redigiram. Assine e você terá o acordo. Ele também lhe entregou um envelope lacrado. Isto é um instrumento pessoal, um presente de despedida pelos seus problemas. Atordoada, quebrada e completamente derrotada. Marisa olhou para o homem que ela pensou conhecer e viu apenas um estranho. O amor da sua vida era um monstro. Através de um borrão de lágrimas, ela rabiscou seu nome onde ele indicou. Ela não leu as palavras. Por quê? Ele a estava apagando e ele tinha todo o poder. Ele pegou os papéis do divórcio assinados, deixando o outro documento e o envelope lacrado na mesa. Ele não olhou para trás ao pegar seu sobretudo. Deus, Marisa, ele disse, e saiu pela porta, deixando-a sozinha com a tempestade, o silêncio e os 2 pequenos batimentos cardíacos que agora eram dela e somente dela. O conto de fadas havia acabado. Um caminho longo e difícil acabara de começar. Marisa desabou no chão, seus soluços perdidos no som da chuva, agarrando-se ao envelope lacrado que parecia mais um insulto do que um presente. Os primeiros anos foram um borrão de noites sem dormir, trocas de fraldas e um constante medo lancinante. Marisa Hart tornou-se novamente Marisa Dantas, despojando-se do nome do homem que a havia descartado como um pedaço de lixo. O dinheiro do acordo que ele havia fornecido era uma miséria, mal o suficiente para durar 6 meses, muito menos para criar 2 filhos. O apartamento que ele generosamente havia deixado era alugado e o contrato terminaria em 1 ano. Ela estava completamente sozinha. Seus próprios pais haviam falecido anos antes e Gustavo a havia sistematicamente isolado de seus poucos amigos restantes, considerando-os não ambiciosos o suficiente. Olhando para seus 2 lindos bebês, Enzo e Isabela, dormindo pacificamente em seu berço compartilhado, Marisa soube que o desespero era um luxo que ela não podia se dar. O fogo do amor de uma mãe queimou as últimas de suas lágrimas
e forjou algo novo em seu lugar: aço. Ela se mudou para uma pequena cidade acessível a 3 estados de distância, um lugar onde ninguém conhecia sua história. Ela assumiu 2, às vezes 3, empregos de baixo escalão ao mesmo tempo. Garçonete, limpando escritórios, repondo prateleiras à noite. Cada real extra era economizado. Cada momento acordada que não passava com seus filhos, ela passava trabalhando. O envelope lacrado que Gustavo havia lhe dado permaneceu fechado, guardado em uma caixa de fotos antigas. Ela não suportava olhar para ele, vendo-o como o último insulto condescendente de um homem que ela agora desprezava. Quando Enzo e Isabela começaram a escola, Marisa usou as preciosas horas do dia para estudar. Ela se matriculou em cursos online, primeiro em gestão empresarial, depois em artes culinárias, canalizando sua paixão por panificação em uma habilidade tangível. As noites não eram mais preenchidas com preocupação, mas com livros didáticos e mãos enfarinhadas. Ela começou pequeno, vendendo bolos e pães de sua pequena cozinha para os cafés locais. Sua reputação cresceu. As pessoas adoravam suas criações, não apenas pelo sabor, mas pelo coração que ela colocava nelas. Em 5 anos, ela havia economizado o suficiente para a entrada de uma pequena loja degradada na Rua do Rosário. Ela a chamou de o Forno dos Gêmeos. A padaria tornou-se o coração da comunidade. Marisa estava lá antes do amanhecer, suas mãos habilmente sovando a massa, e estava lá muito depois do anoitecer, fechando as contas. Enzo e Isabela cresceram naquela padaria. Faziam seus deveres em uma pequena mesa no canto, o ar cheio do aroma de canela e chocolate derretido. Eles aprenderam o valor do trabalho duro não com sermões, mas vendo sua mãe construir um império do nada. 20 anos se passaram. A pequena loja se expandiu para o prédio ao lado. O Forno dos Gêmeos se tornou uma marca regional amada, com mais 2 unidades em cidades vizinhas. Marisa não era mais a mulher quebrada que Gustavo havia deixado para trás. Ela era uma empresária respeitada, um pilar de sua comunidade e uma mãe orgulhosa e amorosa. Enzo estava estudando Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um jovem quieto e intenso, com o senso de justiça da mãe. Isabela era uma artista em ascensão, um espírito livre, com uma lealdade feroz à família, frequentando uma prestigiosa escola de arte com bolsa. Eles conheciam a verdade sobre o pai, não uma versão adoçada, mas a história crua e dolorosa de seu abandono. Isso não os tornou amargos, mas os uniu em uma unidade inquebrável, um contra o mundo. Numa tarde nítida de outono, enquanto Marisa embalava um bolo de casamento personalizado, um homem de terno impecável entrou na padaria. Ele parecia completamente deslocado entre a decoração acolhedora e os aromas doces. A senhora é a senhorita Marisa Dantas? Perguntou o tom formal. Eu sou a Marisa, ela disse, limpando as mãos no avental. O homem lhe entregou um envelope limpo de tamanho ofício. A senhora foi notificada, disse, e se virou e saiu sem dizer mais uma palavra. Com dedos trêmulos, Marisa abriu o envelope, seu coração batendo contra as costelas, enquanto lia o jargão legal. Era uma intimação, um aviso formal para comparecer à leitura do último testamento de um tal Gustavo Hart perante a vara empresarial. Ele havia morrido repentinamente de um ataque cardíaco fulminante aos 48 anos. A sala pareceu inclinar. Depois de 20 anos de silêncio absoluto, 20 anos de ser um fantasma, ele a havia arrastado de volta para o mundo dele. Um pavor frio misturado com uma onda de raiva antiga a invadiu. Sua amante,
Uma mulher chamada Tatiana Menezes, que frequentemente aparecia nas revistas de fofoca, solicitava ser nomeada única inventariante de sua vasta fortuna. A intimação era uma formalidade legal, notificando todos os possíveis herdeiros. Ela quase jogou a carta fora. O que ele poderia ter a dizer a ela agora? A que jogo macabro ele estava jogando de além-túmulo? Mas naquela noite, enquanto olhava para seus filhos, agora jovens adultos à beira de suas próprias vidas, ela soube que tinha que ir. Não por ela mesma, não por qualquer esperança de dinheiro, mas por eles, pelos 2 filhos que ele nunca conheceu, nunca reconheceu, nunca amou. Este era o capítulo final de uma história que ele havia começado 2 décadas atrás, e ela estaria lá para vê-la terminar. A intimação permaneceu na bancada da cozinha de Marisa por 3 dias. Um retângulo branco de pavor em sua vida, de outra forma, ordenada. Ela ainda não havia contado aos gêmeos. Como poderia? Como explicar que o fantasma que assombrava suas vidas agora exigia a presença deles? Seu primeiro instinto foi ignorá-la, jogá-la no fogo e fingir que nunca chegou. O mundo de Gustavo de negócios impiedosos, finanças de alto risco e relacionamentos de fofoca era um universo distante de sua padaria calorosa e da vida tranquila que ela havia construído com tanto esmero. Ela não queria fazer parte dele. Mas o nome do escritório de advocacia no papel timbrado, Oliveira Souza, em Vasconcelos, despertou uma vaga lembrança. Não era o escritório ao qual Gustavo havia pertencido quando a deixou. Era um nome mais antigo e estabelecido. Impulsionada por uma curiosidade que não conseguiu sufocar, ela pesquisou. O escritório era ancestral, um dos mais antigos da cidade, conhecido por lidar com velhas fortunas e complexos fideicomissos familiares. Parecia uma escolha estranha para um investidor corporativo moderno como Gustavo. Assim que ela estava prestes a fechar o laptop, seu telefone tocou. Era um número privado. "Senhorita Dantas?" perguntou uma voz grave. "Sim, quem é?" Marisa respondeu. "Meu nome é Dr. Ricardo Vasconcelos. Eu sou sócio sênior da Oliveira Souza em Vasconcelos. Confio que a senhora recebeu nossa correspondência sobre o patrimônio do senhor Gustavo Hart." A espinha de Marisa se enrijeceu. "Recebi. E com todo o respeito, Dr. Vasconcelos, eu não tenho interesse no patrimônio do Sr. Hart. O mundo dele não tem nada a ver com o meu." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhorita Marisa, eu conheci seu pai. Eu era um sócio júnior quando ele procurou aconselhamento de minha firma há muitos anos. Ele era um homem brilhante, um inovador. Seu pai, um professor de engenharia, havia falecido 1 ano antes de ela conhecer Gustavo. Ele havia sido uma alma acadêmica gentil que se dedicava a fuçar incessantemente em sua garagem." "Meu pai?" perguntou Marisa confusa. "Sim. É por isso que eu a exorto pessoalmente a comparecer à leitura. Eu entendo sua relutância. Acredite, eu acompanhei a carreira do Sr. Hart ao longo dos anos, mas devo insistir que sua presença não é meramente uma formalidade. É essencial." A voz dele estava impregnada de uma estranha urgência. Antes que Marisa pudesse interrogá-lo mais, outra ligação entrou. Ela olhou para a batela. Era um número da cidade. Por um palpite, ela colocou o Dr. Vasconcelos em espera. "Olá, é Marisa Dantas." A voz era aguda, polida e escorria desdém. Era uma voz acostumada a conseguir o que queria. "Ou Tatiana Menezes", a mulher anunciou, como se Marisa devesse se sentir honrada. "Tenho certeza que você sabe quem eu sou.
Eu ligo por causa desta ridícula notificação legal que enviaram a você. Permita-me ser perfeitamente clara. Você não é bem-vinda. O passado de Gustavo está morto. E você também está no que diz respeito à vida dele. Qualquer tentativa patética de conseguir dinheiro não funcionará. O patrimônio é meu. Afaste-se ou farei com que meus advogados enterrem você em litígios que você não pode pagar. Você me entende, pequena padeira? A audácia descarada, a condescendência venenosa enviaram uma onda de ira através de Marisa. O medo e a confusão que ela estava sentindo foram queimados pela raiva pura e fria. A pequena padeira havia sobrevivido 20 anos sem a ajuda de Gustavo Hart. Ela havia construído uma vida, um negócio e uma família com as próprias mãos. Agradeço sua ligação, senhorita Menezes, disse Marisa, a voz perigosamente calma. Sua preocupação foi anotada. Nos vemos no tribunal. Ela desligou antes que Tatiana pudesse responder e voltou para a outra linha. Dr. Vasconcelos, mudei de ideia. Diga-me quando e onde. Naquela tarde ela sentou Enzo e Isabela na familiar mesa da cozinha, o aroma de pão recém-assado ainda pairando no ar. Ela colocou a intimação entre eles e explicou tudo. A notícia da morte de Gustavo, a intimação, a estranha ligação do velho advogado e a ameaça de sua amante. O rosto de Enzo se endureceu, o maxilar marcado em uma linha protetora que lembrava muito o seu próprio pai. Ela te ameaçou depois de tudo o que ele fez. Isabela, sempre a mais emocional dos dois, inclinou-se sobre a mesa e pegou a mão de Marisa. Mãe, você não precisa fazer isso. Nós não precisamos de nada dele. Nós temos você. Isso é tudo o que sempre importou. Eu sei, querida, disse Marisa, apertando a mão dela. E eu não estou indo por dinheiro. Eu estou indo porque por 20 anos ele fingiu que vocês não existiam. Ele tentou nos apagar. E aquela mulher, a parceira dele, acha que tem o direito de me ameaçar, de me chamar de uma ninguém? Ela olhou para seus 2 filhos incríveis, a prova viva e respirante de um amor que Gustavo havia tentado descartar. Ele não terá a última palavra. Nós teremos. Vamos entrar naquela sala e vamos mostrar a eles o que ele jogou fora. Faremos isso com dignidade e força. Faremos isso por nós. Uma compreensão silenciosa passou entre eles. Aquilo não era uma herança. Tratava-se de fechar um capítulo doloroso em seus próprios termos. Tratava-se de se unir como família. Marisa foi para o seu quarto e puxou uma caixa velha e empoeirada do fundo do seu armário. Dentro, sob fotos desbotadas de seus pais, estava o envelope lacrado que Gustavo havia lhe dado todos aqueles anos atrás. Pela primeira vez, ela não sentiu dor ao olhar para ele, apenas uma fria resolução. Ela pegou o envelope e o outro documento legal que ele havia deixado e os colocou em sua bolsa. Fossem o que fossem, eram parte da história, e ela finalmente estava pronta para ouvir o final dela. A viagem para a cidade foi uma viagem no tempo. À medida que o horizonte familiar se erguia para recebê-los, um nó de ansiedade se apertou no estômago de Marisa. Aquela era a cidade de Gustavo, um monumento de concreto e vidro à ambição que o havia consumido. Cada prédio imponente parecia olhá-los com desprezo, um lembrete do mundo do qual ela havia sido exilada. Enzo dirigia, a mão firme no volante, sua expressão ilegível. Isabela estava sentada atrás, desenhando furiosamente em seu sketchbook, canalizando sua energia nervosa para a página. Marisa olhou para seus filhos, agora com 20 anos. Eles eram adultos, fortes e compassivos, as 2 melhores partes de sua vida. Eles eram a sua vitória. Acontecesse o que acontecesse hoje, ela já havia vencido.
Eles reservaram um quarto em um hotel modesto no bairro da Lapa, um forte contraste com a opulência, 5 estrelas, que Gustavo, sem dúvida, havia preferido. Marisa havia insistido em pagar tudo sozinha. Ela não aceitaria uma única coisa de seu patrimônio, nem mesmo uma ajuda de custo de viagem ordenada pelo tribunal. Ela escolheu sua roupa com cuidado, um vestido azul marinho simples e bem cortado, elegante, mas discreto. Era o uniforme de uma mulher segura, bem-sucedida e que não devia nada a ninguém. Enzo vestia um terno escuro, parecendo mais um jovem advogado do que um estudante. Isabela usava um vestido preto de elegância simples. Seu estilo artístico só era exibido em um colar de prata único que ela mesma havia desenhado. Eles eram os Dantas, uma frente unida. A vara empresarial estava localizada em um imponente prédio antigo de granito e mármore no bairro da Lapa. Seus grandes corredores ressonantes foram projetados para intimidar, para fazer o indivíduo se sentir pequeno e insignificante. Enquanto caminhavam para a sala designada, eles sentiram a mudança na atmosfera. O ar ficou espesso, com o aroma de perfume caro, couro e arrogância. Sussurros o seguiram pelo corredor. Quem são eles? Eu não sabia que Gustavo tinha outros parentes. E então eles a viram. Tatiana Menezes estava no centro de uma pequena multidão servil, atuando como anfitriã, como uma rainha. Ela era exatamente como aparecia nas revistas. Alta, incrivelmente magra, vestida com roupas de grife e pingando diamantes que brilhavam cruelmente sob as luzes do tribunal. Seu rosto, uma obra-prima de sutileza cosmética, registrou um lampejo de surpresa. Depois endureceu em uma máscara de puro desprezo ao ver Marisa e os gêmeos. Ela deliberadamente lhes deu as costas, um claro e público descarte. A mensagem era óbvia: vocês não pertencem aqui. Marisa sentiu um tremor de sua antiga insegurança, a sensação de ser a garota do lado errado da ferrovia. Mas então ela sentiu a mão de Enzo em seu braço, uma pressão firme e tranquilizadora. Ela levantou os olhos para encontrar o olhar dele e viu sua própria força refletida nele. Eles se sentaram na parte de trás da sala, uma pequena ilha, em um mar de listras e seda. A sala estava lotada. De um lado sentavam-se os compinchas corporativos de Gustavo, homens com sorrisos predatórios e olhos frios. Do outro lado sentavam-se as amigas de Tatiana, mulheres da sociedade que olhavam para Marisa e seus filhos como se fossem um odor desagradável. Na frente, Tatiana sentava-se ao lado de um advogado elegante e de aparência cara. Ela se inclinou e sussurrou algo para ele, e ele olhou para a família de Marisa, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Um homem mais velho, com olhos gentis e uma postura ligeiramente curvada, se aproximou deles. "Senhora Dantas?" perguntou suavemente. Era Ricardo Vasconcelos. "Sim", Marisa respondeu, apertando sua mão estendida. Estou muito feliz que a senhora tenha vindo", ele disse, seu olhar, brevemente dirigido a Enzo e Isabela, com uma expressão de profunda simpatia. "Por favor, não se deixe intimidar por esta atmosfera. Apenas ouça. Isso é tudo que a senhora precisa fazer." Ele lhe deu um pequeno aceno tranquilizador antes de se retirar para um assento do outro lado do corredor. A porta das câmaras do juiz se abriu e um oficial de justiça anunciou: "Todos de pé." Um juiz imponente com uma juba de cabelo branco entrou e tomou assento, o meritíssimo juiz Dr. Bastos presidindo. "Sentem-se." A sala ficou em silêncio. O juiz Bastos examinou os documentos à sua frente. Sua expressão era severa. "Estamos aqui para a leitura do último testamento de Gustavo Hart.
Estou ciente de que este é um patrimônio de alto perfil e as emoções podem se exaltar. Não tolerarei quaisquer explosões. Entendido? Um murmúrio de assentimento percorreu a sala. Tatiana sentou-se um pouco mais ereta, um sorriso de presunção e posse em seu rosto. Aquela era sua coroação. Marisa respirou fundo, seu coração batendo com um ritmo firme e desafiador. Ela estava pronta. Os fantasmas do passado estavam todos reunidos naquela sala e era hora de enfrentá-los. O juiz Bastos ajustou seus óculos e pegou o grosso documento encadernado profissionalmente que representava a soma da vida de Gustavo Hart. O ar na sala estava elétrico com antecipação. Para os tubarões corporativos, tratava-se do destino de um império multimilionário. Para Tatiana Menezes, tratava-se da validação de toda a sua existência. Para Marisa, tratava-se de um final. Este documento, começou o juiz, sua voz ressoando na sala silenciosa, é o último testamento de Gustavo Hart, datado de 12 de março deste ano. Ele foi verificado e é legalmente vinculativo. Tatiana se vangloriou. A data era recente, bem dentro de seu reinado como parceira de Gustavo. Ela lançou um olhar triunfante por cima do ombro para a parte de trás da sala, uma zombaria silenciosa e final para Marisa. O juiz começou com os legados habituais, uma doação considerável para sua alma mater, vários milhões de reais para uma proeminente fundação de arte, cujos membros do conselho, sentados na primeira fila, acenaram com sombria satisfação. Houve presentes em dinheiro menores, mas ainda substanciais para sua diretoria executiva e equipe. Com cada nome lido, outro abutre ficava satisfeito, e a tensão em torno da herança principal crescia. O advogado de Tatiana deu um tapinha tranquilizador na mão dela. Tudo isso era procedimento padrão, as trivialidades antes do evento principal. Agora, continuou o juiz Bastos, virando uma página, chegamos à questão dos efeitos pessoais e das propriedades. Ele leu uma lista impressionante em sua opulência. Uma casa de veraneio em Angra dos Reis, uma cobertura no Leblon, uma coleção de carros esportivos de luxo, um iate atracado em Santos. Como esperado, cada item foi legado à minha amada parceira, a senhorita Tatiana Menezes. Com cada palavra, o sorriso de Tatiana se alargava. Suas amigas atrás dela trocavam olhares de cumplicidade. Estava tudo correndo conforme o planejado. Ela era agora oficialmente uma das mulheres mais ricas do país. Marisa observou, uma estranha sensação de desapego a invadindo. Ela não sentia inveja, apenas uma curiosidade clínica. Aquela mulher havia construído sua vida sobre os alicerces da dor de Marisa e estava tão alegremente, arrogantemente inconsciente das rachaduras sob seus pés. Enzo sentou-se ao lado dela, rígido com uma fúria silenciosa. Isabela havia parado de desenhar e olhava para Tatiana com um olhar analítico e intenso de uma artista, como se estivesse gravando aquele retrato de avareza em sua memória. Finalmente o juiz Bastos anunciou, seu tom mudando quase imperceptivelmente. Agora abordamos a disposição do ativo principal do Sr. Hart, sua participação majoritária na Hart Indústrias e suas participações subsidiárias. Aquele era o momento. A sala inteira prendeu a respiração. A Hart Indústrias era um titã, um conglomerado global em expansão avaliado em bilhões. Aquele era o grande prêmio. Tatiana inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando. O juiz pigarreou. O testamento estabelece. A minha parceira, Tatiana Menezes, eu deixo minha participação restante de 10% na Hart Indústrias,
juntamente com todos os dividendos e direitos de voto associados. Um gaspe coletivo percorreu a sala. 10%? O rosto de Tatiana desabou. O sorriso triunfante sumiu, substituído por uma máscara de espanto e descrença. Ela se virou para seu advogado, os olhos arregalados de pânico. 10%? É impossível. É um erro. Sua voz sibilou, um sussurro penetrante que se espalhou pela sala em silêncio. Seu advogado parecia igualmente desconcertado. Deve ser um erro administrativo. Ele sussurrou de volta, folheando freneticamente sua própria cópia dos documentos. O juiz Bastos levantou os olhos, seu olhar severo. Senhorita Menezes, eu a adverti sobre explosões. Ele então olhou de volta para o testamento. Não há erro. O testamento é bem específico. 10%. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras penetrar. O que nos leva ao restante do patrimônio? O juiz colocou o testamento principal de lado e pegou um arquivo diferente. Era mais antigo, suas bordas ligeiramente amareladas. Note, a disposição dos outros 90% da Hart Indústrias não é regida por este testamento. Em vez disso, está sujeita a um instrumento legal pré-existente e irrevogável, um acordo de fideicomisso e propriedade privado que antecede a fundação da empresa em si. Os advogados corporativos começaram a murmurar entre si, seus rostos marcados pela confusão. Um acordo pré-existente? Do que eles estavam falando? Gustavo sempre se apresentou como o único fundador, o gênio singular por trás do império. Tatiana estava pálida, seus nós dos dedos brancos enquanto agarrava a mesa. Que acordo? Eu fui parceira dele por 8 anos. Ele me contou tudo. Não há outro acordo. O juiz Bastos a ignorou, seus olhos escaneando o velho documento. Este tribunal foi solicitado a deslacrar e fazer cumprir este instrumento após a morte do Sr. Hart. É uma carta fundacional para uma sociedade holding chamada Inovações LP. Ele olhou para os rostos perplexos na sala. De acordo com este documento, a Inovações LP foi a entidade original que possuía as patentes e o capital semente para a tecnologia que eventualmente se tornaria a Hart Indústrias. O Sr. Hart foi nomeado diretor-gerente, com direito a um salário generoso e uma participação de 10% por sua função gerencial. Os restantes 90% da participação majoritária seriam mantidos em fideicomisso para o único proprietário principal da Inovações LP. O juiz fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala antes de pousar com um peso deliberado e profundo na mulher sentada tranquilamente na última fila. O tribunal nomeia a fundadora e acionista majoritária, a senhorita Marisa Dantas. A sala de audiências, que estava zumbindo com um murmúrio baixo de antecipação, caiu em um silêncio profundo e repentino. As palavras do juiz Bastos flutuaram no ar, recusando-se a se dissipar. Uma alucinação auditiva coletiva. Ninguém podia processar totalmente. A mente de Tatiana ficou em branco. O sorriso triunfante em seu rosto não desabou tanto quanto congelou, uma máscara grotesca de alegria que não se encaixava mais no roteiro. Seu cérebro tentou freneticamente reorganizar as palavras em uma frase que fizesse sentido. 100% ele deve ter dito. Ou talvez 10% irá para a caridade. E o resto? 10%. Sua voz, destinada a ser um sussurro agudo para seu advogado, saiu como um grasnido sufocado que ecoou no silêncio não natural. Isso é impossível, é um erro. Seu advogado, um homem conhecido por sua compostura imperturbável, parecia ter levado um soco. Ele vasculhou sua cópia do testamento, seu rosto empalidecendo enquanto examinava o texto.
Ele não conseguiu encontrar nenhum erro. A tinta era clara, a linguagem precisa. Uma onda de choque e confusão se espalhou pela sala. Os tubarões corporativos trocaram olhares perplexos e calculistas. Havia um herdeiro secreto? Uma aquisição hostil de além-túmulo? Gustavo Hart havia sido um homem de controle absoluto. Aquilo parecia um erro desconcertante e incomum. O juiz Bastos levantou os olhos do testamento, seu olhar varrendo a sala, frio e autoritário. Senhorita Menezes, eu a adverti sobre explosões. Ele então colocou o grosso documento moderno de lado com um ar de finalidade. Não há erro no testamento, é bastante específico. Ele então procurou um arquivo diferente, um que estava sentado separadamente em seu banco. Era uma pasta mais velha e fina, suas bordas amareladas pelo tempo, amarrada com um simples barbante. O contraste era gritante. Um era o legado que Gustavo havia elaborado publicamente, o outro um segredo que ele havia enterrado. Isto, anunciou o juiz. Seu tom mudou, tornando-se mais pesado com o peso histórico. É porque a disposição dos outros 90% da Hart Indústrias não é e nunca foi regida pelo testamento pessoal do Sr. Hart. Em vez disso, está sujeita a um instrumento legal pré-existente e irrevogável, um acordo de fideicomisso e propriedade privado que antecede a fundação da Hart Indústrias em si. Marisa sentiu um estranho choque, um lampejo de algo profundo em sua memória. Na parte de trás da sala, ela estava sentada perfeitamente imóvel, uma estátua em um mar de confusão. Enquanto Tatiana entrava em pânico, Marisa estava simplesmente tentando respirar. O juiz desamarrou o barbante da pasta antiga com cuidado deliberado. Este tribunal foi solicitado pelos fideicomissários, o escritório Oliveira, Souza, em Vasconcelos, a deslacrar e fazer cumprir este instrumento após a morte do Sr. Hart. É a carta fundacional de uma sociedade holding estabelecida há 21 anos. A companhia foi chamada de Inovações LP. LP. As iniciais flutuaram no ar, e para Marisa, elas foram uma chave que girou uma fechadura no fundo de sua mente. Uma enxurrada de memórias fragmentadas, dormentes por 2 décadas, começou a fluir. Seu pai em sua oficina na garagem, o cheiro de solda e ozônio no ar, seu rosto iluminado com a alegria da descoberta. Ele segurava uma placa de circuito, explicando com entusiasmo ofegante o revolucionário algoritmo de compressão de dados que ele havia aperfeiçoado. Isso vai mudar tudo, Marisa, ele havia dito. A maneira como armazenamos e enviamos informações. Outra lembrança. Seu pai, semanas depois, espalhando papéis legais sobre a mesa da cozinha. Um pedido de patente. Assine aqui como coproprietária. Ele havia insistido. Você foi minha inspiração, querida. E além disso, devemos sempre manter isso na família. LP. Inovações. Inovações Lutfala Pai. O próprio nome dela entrelaçado com o legado de seu pai. De acordo com este documento, a voz do juiz interrompeu sua divagação, trazendo-a de volta para a sala carregada. A Inovações LP foi a entidade original que possuía as patentes e o capital semente para a tecnologia que, eventualmente, se tornaria o pilar da Hart Indústrias. O Sr. Gustavo Hart, um promissor jovem executivo na época, foi nomeado diretor-gerente desta sociedade holding. Tatiana estava de pé agora, a mão restritiva de seu advogado afastada. Que acordo? Do que você está falando? Gustavo era o fundador, foi o gênio dele, a visão dele. O juiz Bastos nem olhou para ela. Ele continuou como se ela não tivesse falado. O Sr. Hart foi habilitado a alavancar esta propriedade intelectual, a fundar uma nova corporação.
Em troca de sua expertise gerencial e administração vitalícia, ele recebeu um salário generoso e uma participação de 10% na empresa. Os restantes 90% da participação majoritária de tudo o que se seguiu deveriam ser mantidos em fideicomisso para o único proprietário principal da Inovações LP. A sala estava completamente silenciosa agora, cada pessoa inclinando-se para a frente, pega pelo puxão inexorável da narrativa do juiz. Aquilo não era apenas uma leitura de testamento, era uma exumação. O coração de Marisa martelava contra as costelas, uma batida frenética e selvagem. Ela podia sentir a mão de Enzo encontrando a dela, seu aperto forte e tranquilizador. Isabela, ao seu outro lado, estava imóvel, seus olhos de artista arregalados, captando cada lampejo de emoção, cada nuance do drama que se desenrolava. O juiz Bastos fez uma pausa, levantando os olhos do antigo documento. Seu olhar passou pelos rostos atônitos dos membros do conselho, pela boca aberta do advogado de Tatiana, pela própria Tatiana, que agora tremia, uma estátua de raiva e confusão. Seus olhos percorreram todo o comprimento da sala até que pousaram com um peso deliberado e profundo na mulher esquecida, sentada tranquilamente na última fila. O tribunal nomeia a fundadora beneficiária e acionista majoritária dos 90%, a senhorita Marisa Dantas. Por um único instante suspenso, o mundo parou. O nome dela ressonou no hall de mármore, imbuído de um poder que ela nunca soubera que tinha. Então, da frente da sala veio o som. Começou como um suspiro engasgado e depois saiu da garganta de Tatiana, um grito cru e gutural de pura negação animal. Não! O grito quebrou o decoro da sala. Era o som de um universo em colapso. É uma mentira! Uma falsificação! Ela gritou. Seu corpo tremia violentamente. Ela apontou um dedo trêmulo e coberto de diamantes para Marisa, seu rosto, uma máscara contorcida de incredulidade e ódio. Ele me deixou por um motivo, porque ela não era nada, uma padeira de cidade pequena. Ele construiu tudo, foi o trabalho dele, a luta dele, é meu. O juiz Bastos bateu seu martelo com um estalo agudo, como um tiro. Senhorita Menezes, eu a considerarei culpada de desacato. Mas já era tarde demais. A sala havia caído no caos. No meio do pandemônio, a mente de Marisa, estranhamente clara, estava realizando um último e horripilante cálculo. Suas mãos, movendo-se por vontade própria, tatearam em sua bolsa. Seus dedos roçaram os 2 pedaços de papel que ela havia carregado por 20 anos. O envelope lacrado parecia pesado, um repositório de velha dor. Com dedos trêmulos, ela o abriu. Dentro não havia uma carta, mas um único certificado de ações elegantemente impresso. Era por 900 ações de uma empresa chamada Inovações LP. Atrás havia um pequeno bilhete dobrado, escrito com a caligrafia arrogante e inclinada de Gustavo. Ela o desdobrou. Considere isso como uma indenização. Duvido que você seja inteligente o suficiente para descobrir quanto isso vale algum dia. A respiração deixou seu corpo em uma onda dolorosa. A pura e estarrecedora crueldade daquilo, a arrogância. Ele não apenas a havia descartado, ele havia zombado dela, balançando as chaves de todo o reino dela na frente de seu rosto. Confiante de que ela veria aquilo como nada mais do que um pedaço de papel sem valor, um insulto final. Seus dedos trêmulos foram para o outro documento, aquele que ele havia deslizado sobre a mesa naquele apartamento, castigado pela chuva. O que ela havia assinado através de um borrão de lágrimas. Não era uma renúncia. O cabeçalho, que ela nunca se deu ao trabalho de ler, era claro.
acordo de fideicomisso e gerenciamento. Sua assinatura não era uma renúncia, era uma nomeação. Ela havia formal e legalmente nomeado Gustavo Hart como o gerente de sua própria empresa. O advogado mais velho, Ricardo Vasconcelos, materializou-se ao lado dela, sua presença uma âncora de calma na tempestade. Ele falou suavemente, sua voz apenas para ela. Seu pai era um homem brilhante, senhorita Dantas, mas era cauteloso. Ele viu a ambição de Gustavo e não confiou totalmente nela. Ele fez minha firma redigir este acordo para proteger o legado dele e para proteger a senhora. Gustavo o assinou, desesperado, para colocar as mãos nas patentes. A arrogância dele estava em acreditar que a senhora nunca descobriria a verdadeira natureza dele. Marisa levantou os olhos dos documentos reveladores e condenatórios em suas mãos. Ela viu Tatiana finalmente desabar em sua cadeira, seu corpo sacudido por soluços histéricos e silenciosos, enquanto seu advogado tentava consolá-la. Ela viu os membros do conselho corporativo em um frenético huddle, seus rostos cinzentos. Ela viu o império que Gustavo havia construído, não como o monumento dele, mas como uma casa que ele havia construído no próprio quintal dela. Tudo enquanto lhe dizia que ela não tinha casa. Gustavo não lhe havia deixado uma fortuna, ele lhe havia deixado uma conta pendente e agora ela sempre fora dela para comandar. No momento em que o martelo do juiz Bastos caiu pela última vez, a barragem do civismo forçado da sala se rompeu. Um tsunami de barulho se chocou contra eles enquanto os repórteres que estavam à espreita na galeria avançavam. Flashes piscaram como relâmpagos, transformando a cena em uma série de fotografias cruas e descoloridas. As perguntas gritadas se transformaram em um rugido incoerente. Marisa moveu-se instintivamente para proteger Enzo e Isabela, seus braços formando uma barreira protetora, enquanto o Dr. Vasconcelos os guiava através da multidão em direção a uma saída privada. Eles capturaram uma última imagem pungente de Tatiana Menezes. Desabada em sua cadeira, uma boneca de porcelana vazia, abandonada entre os destroços de sua própria vida. A tempestade o seguiu. Vans de notícias acamparam do lado de fora de seu hotel, suas antenas parabólicas apontando como armas. O rosto de Marisa, um nome que ninguém conhecia naquela manhã, agora estava em todos os canais de notícias e websites. As manchetes eram um frenesi de hipérbole. A padeira multimilionária, a herdeira oculta de Hart, a amante paga o preço. De volta à tranquila anonimidade de seu quarto de hotel, a pura irrealidade do dia desceu. Por um longo momento, os três ficaram ali, o rugido abafado da cidade, uma trilha sonora distante para o choque silencioso deles. Isabela foi a primeira a se mover, afundando na beira de uma cama e soltando um longo e trêmulo suspiro. Enzo ficou perto da janela, de costas para o quarto, seus ombros rígidos enquanto olhava para a vasta cidade que agora era, impossivelmente, deles. — Vocês estão bem? Perguntou Marisa, sua voz mais suave do que pretendia. Enzo se virou, seus olhos ardendo com uma luz feroz e protetora. — Nós estamos bem, mãe. Você, que por 20 anos carregou isso, construiu tudo para nós, do nada, enquanto ele brincava de rei em um trono roubado. A raiva em sua voz não era pelos anos perdidos de luxo, mas pelos anos de luta que sua mãe havia suportado sozinha. Isabela pegou seu caderno de esboços, suas mãos movendo-se com uma energia frenética. Eu continuo vendo o rosto dela, ela murmurou, sem levantar os olhos. O rosto daquela mulher quando o juiz disse o seu nome. Não foi apenas choque, foi evaporação,
como se ela percebesse que havia sido um fantasma o tempo todo. Ela levantou os olhos para Marisa, arregalados de um assombro incipiente. Ele nunca te venceu, mãe? Mesmo quando não tínhamos nada, ele nunca te venceu de verdade. Naquele pequeno quarto de hotel genérico, cercada pela família que ela havia forjado nos fogos do abandono, Marisa sentiu os últimos tremores do choque darem lugar a uma calma profunda e inabalável. Aquilo não era uma loteria que ela havia ganho, era um acerto de contas. Era o universo finalmente equilibrando seus livros. Ela foi até Enzo e colocou uma mão no braço dele. Ele não nos venceu porque nossa base era real, disse, sua voz imbuída de uma nova e tranquila autoridade. Foi construída sobre o amor e o trabalho duro. A dele foi construída sobre uma mentira, e mentiras, por mais grandiosas que sejam, eventualmente desmoronam. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se com as luzes apagadas, observando a cidade brilhar. Não com triunfo, mas com uma imensa e sóbria sensação de responsabilidade. Aquele império, construído sobre o gênio de seu pai e manchado pela ganância de Gustavo, era agora seu fardo e sua oportunidade. Ela não estava pensando no dinheiro. Ela estava pensando nos milhares de funcionários, no impacto da companhia no mundo e no nome que seu pai havia confiado a ela. Sua primeira ligação na manhã seguinte foi para Ricardo Vasconcelos. Suas instruções eram claras e precisas. Ela não era um anjo vingador, mas uma empresária. Ela convocou uma reunião de conselho de emergência para a semana seguinte. Entrar na sala de reuniões da Hart Indústrias foi como entrar no coração da ambição de Gustavo. A longa e imponente mesa era esculpida em uma única peça de mogno. As cadeiras eram tronos de couro preto. Janelas do chão ao teto exibiam uma vista panorâmica da cidade, um território conquistado posto aos pés de seu mestre. O ar era denso com um cheiro de poder, masculino e sufocante. Os membros restantes do conselho, homens com olhos frios e sorrisos predatórios, já estavam sentados. Eles a observaram entrar, suas expressões uma mistura calculada de apreensão e condescendência. Eles a estavam avaliando, esperando uma viúva enlutada ou uma padeira assustada que pudessem manipular facilmente. Eles não esperavam Marisa Dantas. Ela entrou flanqueada por Enzo e Dr. Vasconcelos, e sua mera presença mudou a dinâmica da sala. Ela não pegou a cadeira da cabeceira da mesa, o assento de Gustavo. Ela escolheu uma cadeira ao lado, um movimento deliberado que declarava que a antiga hierarquia estava morta. "Bom dia, senhores." Ela começou, sua voz ressoando com uma clareza que exigia atenção. O tremor nervoso que ela temia estava ausente, substituído pelo tom firme de uma mulher que havia enfrentado coisas muito piores do que uma sala cheia de homens arrogantes. Imagino que vocês tenham muitas perguntas. Permitam-me ser direta. Nos últimos 20 anos eu estive construindo um negócio do zero. Eu sei o que significa cumprir a folha de pagamento, gerenciar estoque, satisfazer clientes e criar algo de valor com minhas próprias mãos. Eu não sou estranha ao mundo dos negócios. Eu sou apenas estranha a este tipo de negócio. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem, seu olhar encontrando o de cada homem. Eu não estou aqui para destruir a Hart Indústrias. Eu estou aqui para reivindicar a alma dela. Uma tensão palpável encheu a sala. Este não era o discurso que eles anteciparam. Uma auditoria completa e transparente de todas as finanças da empresa será realizada com efeito imediato. As práticas agressivas de terra queimada pelas quais esta empresa se tornou conhecida acabarão. Nosso foco não será mais apenas no lucro do próximo trimestre, mas no crescimento sustentável
de longo prazo, no bem-estar dos funcionários, na inovação ética. Nos tornaremos uma empresa que constrói, não apenas adquire, que cria, não apenas consome. Ela se levantou, sua pequena figura dominando o espaço. Vocês têm uma escolha, ela concluiu, sua voz não deixando margem para negociação. Vocês podem abraçar esta nova direção e me ajudar a construir uma empresa da qual nossos filhos se sintam orgulhosos. Ou vocês podem apresentar sua renúncia esta tarde. Não há uma terceira opção. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o som de toda a filosofia de Gustavo Hart sendo desmantelada em menos de 5 minutos. Nas semanas seguintes, o karma da vida de Gustavo continuou seu curso implacável. Enquanto Marisa trabalhava com o Dr. Vasconcelos para limpar a casa que ele havia deixado, o verdadeiro estado da herança de Tatiana Menezes tornou-se dolorosamente público. As dívidas pessoais de Gustavo eram estarrecedoras. Sua participação de 10% foi devorada pelos credores antes que ela visse 1 centavo. Uma foto da imprensa de fofocas a capturou-se mudando da cobertura no Leblon. O porteiro, que antes se curvava para ela, agora carregava impassivelmente caixas para uma simples van de mudança. Suas amigas da sociedade, que haviam acorrido à sua luz quando ela brilhava, se dispersaram como insetos, sussurrando que sempre souberam que havia algo frágil em sua posição. Ela havia sido uma rainha em um reino alugado e seu contrato de aluguel havia acabado. Meses depois, Marisa estava trabalhando em seu novo escritório. Ela havia rejeitado a suíte opulenta de Gustavo, escolhendo um espaço menor e mais iluminado. Na parede pendia uma das pinturas abstratas de Isabela, um turbilhão de cor desafiador. Em sua mesa havia uma foto dos gêmeos rindo do lado de fora de O Forno dos Gêmeos. Era uma sala que pertencia a ela. Sua assistente chamou. Senhorita Dantas, a senhorita Menezes está aqui para vê-la. Ela não tem hora marcada, deixe-a entrar, disse Marisa, mantendo seu coração firme. Tatiana era um espectro de seu antigo eu. As roupas de grife haviam sumido, substituídas por um vestido simples e mal ajustado. Seu rosto estava pálido e abatido, o fogo arrogante em seus olhos extinto, deixando apenas a casca oca de seu orgulho. Eu só queria ver você, gaguejou Tatiana, sua voz fraca. Ela olhou ao redor do escritório modesto como se procurasse uma resposta. Para entender, por que você está fazendo tudo isso? Você poderia ter ficado com o dinheiro e vivido em uma ilha pelo resto da sua vida. Por que você está aqui neste escritório, dirigindo tudo isso? Marisa recostou-se em sua cadeira, observando a mulher que uma vez a havia tratado com tanto desprezo. Ela não sentia triunfo ou desejo de se vangloriar, apenas sentia uma imensa e cansada pena. Porque nunca foi sobre o dinheiro, Tatiana, disse Marisa suavemente. 20 anos atrás, o homem que você amava tentou me apagar. Ele pegou o trabalho do meu pai, o legado dele, e o torceu neste monumento ao seu próprio ego. Tudo enquanto fingia que meus filhos e eu não existíamos. Ele pensou que eu não era nada. Você pensou que eu não era nada. Marisa se levantou e caminhou até a janela, olhando não para um território conquistado, mas para uma cidade cheia de vidas que sua empresa agora tocava. Isto, seu gesto abrangendo tudo, não é vingança. Vingança é um fogo que se apaga, deixando apenas cinzas. Isto é legado. Eu estou construindo algo que perdurará, algo que meus filhos, Enzo e Isabela, possam se orgulhar de herdar algum dia. Algo construído sobre integridade, não sobre mentiras. Tatiana absorveu a verdade simples e devastadora das palavras de Marisa.
Ela havia construído sua vida sobre o afeto de um homem que se revelara tão inútil quanto suas promessas. Marisa havia construído sua vida sobre si mesma. Não havia mais nada a ser dito. Tatiana se virou e saiu do escritório, não apenas derrotada, mas irrelevante. Marisa não a viu sair. Seu olhar já estava no futuro. Em sua mesa estavam os estatutos preliminares de uma fundação de caridade em nome de seu pai, que Enzo a estava ajudando a redigir. Ao lado deles estavam os primeiros esboços de Isabela para um novo logotipo da empresa, uma imagem estilizada de 2 rebentos entrelaçados crescendo em uma árvore forte. Ela não estava apenas limpando uma casa, ela estava plantando um jardim em seu lugar. Sua vingança não foi um único ato ardente em um tribunal. Foi no trabalho silencioso, diário e determinado de construir um mundo melhor do que o que Gustavo havia deixado para trás. E assim, a história de Marisa não é apenas sobre o momento chocante em que um testamento é lido, é sobre a força tranquila cultivada durante 2 décadas de luta e sacrifício. É um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza não é medida em carteiras de ações ou ativos luxuosos, mas em integridade, amor e resiliência para reconstruir uma vida das cinzas. O grito de Tatiana na sala foi o som de um sonho vazio se estilhaçando, enquanto a tranquila vitória de Marisa foi a culminação de uma vida vivida com propósito e dignidade. Sua vingança final não foi tomar o império de Gustavo, mas transformá-lo em algo que ele nunca poderia ter imaginado, uma força para o bem. O que você achou da decisão final de Marisa? Você acha que Gustavo merecia este destino? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história de justiça e empoderamento ressoou com você, por favor, curta e compartilhe com alguém que precise ouvir que a força e a perseverança sempre vencerão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais histórias incríveis de karma e redenção.